Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live, Orai Sem Cessar. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje é dia 29 de abril de 2020, então, nos últimos dias de abril, né? Abril já chegando ao seu final. Pensa bem, né? Já são muitos dias aí de quarentena, mas pela graça de Deus, temos tido esses encontros, ainda que online, para conversarmos, para falarmos da palavra de Deus. Nós vamos iniciar orando. Santo e eterno Deus, nós agradecemos por este dia que o Senhor nos deu, agradecemos pela bênção do cuidado do Senhor, agradecemos pelo alimento, pelo lar, agradecemos, ó Pai, porque nos mínimos detalhes o Senhor tem nos sustentado. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham esta live, aqueles que assistirão esse vídeo depois no Facebook, no YouTube, que a tua graça e o teu amor esteja sobre eles também, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, para você que está chegando agora, esta é a live da Igreja Presbiteriana de Blumenau, e nós vamos continuar caminhando no livro de Oséias, hoje o capítulo 10. Então, Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. Eu farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, porque ajuda um pouco, né, um português mais contemporâneo. Oséias, capítulo 10, que diz: O povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do deus Baal foram levantadas. Ou seja, eles atribuem a prosperidade econômica, as boas colheitas e a abundância na criação de gado, então agricultura e pecuária, eles atribuem a Baal. Então, quanto maior a prosperidade, quanto mais eles tinham abundância na colheita, em vez de agradecerem ao Senhor, eles atribuíam isto a Baal, né, o deus de fertilidade que eles adoravam ali, misturando com o culto ao Senhor. Eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do deus Baal. Então, essa afronta a Baal vem com a punição, que foi o cativeiro assírio de 722, né, o definitivo, mas existiram outras investidas da Assíria contra Israel, algumas contra Judá, então havia bastante tensão militar nessa época. Então, todas essas investidas militares, culminando naquela final, né, que é a invasão total, em que o povo é levado cativo, é visto aqui como punições ao Senhor e uma maneira de extirpar a idolatria, né? É interessante que Baal não vem socorrer o povo de Israel. Versículo 3. Eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que ele poderia fazer por nós? Absolutamente nada. Ou seja, a queda da monarquia. Todos os reis de Israel fizeram coisas reprovadas diante do Senhor. Todos levaram uma vida complicada, levaram o povo à idolatria, ou seja, no período de 208, 218 anos, sei lá, 200 e poucos anos de monarquia do reino dividido, em Israel nós não tivemos um rei que serviu ao Senhor. Todos os reis foram bem ruins em Israel. Então, ainda que tivesse um rei, de nada adiantaria a queda da monarquia. E acontece mesmo, né? Quando eles são levados cativos, a monarquia acaba, a monarquia de Israel. Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. Ou seja, a intenção do coração deles, né? A intenção do coração. Há uma depravação total no social, moral, ética, religiosa, ou seja, nenhum integrante de Israel, seja cidadão, seja sacerdote, seja dos juízes, né, lá
dos principais, daqueles que faziam os julgamentos, seja da própria monarquia, todos estavam corrompidos. Então, essa é a ideia, não havia uma estabilidade na palavra do povo de Deus nesta época. Versículo 5. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Avém for levado embora. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era a sua glória. Versículo 6. Pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador, e o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. Então, nós temos no versículo 5 e 6 agora uma crítica do profeta Oséias. Ele chama o altar de Betel, que era um altar importante, chegou a ser um centro de adoração ao Senhor, né? Betel quer dizer casa de Deus. Ele vai chamar Betel de Bet-Avém, que quer dizer casa do nada. Então, Betel quer dizer casa de Deus, mas por causa dessa mistura de cultos e adorar falsos deuses nos altares ou nos altos, que eram feitos para Deus, para o Senhor, esses falsos deuses macularam aquele altar. Então, Betel, que era um centro importante da adoração a Yahvé, centro do culto a Yahvé, agora é Bet-Avém, ou seja, casa do nada. E é interessante que esse bezerro realmente existia, né? Jeroboão I construiu um bezerro e colocou para o povo adorar. Então, eles tinham estima por esse ídolo em forma de touro. Era muito comum nas culturas caldeias, suméricas, esta adoração à figura do touro, né? Então, o bezerro de ouro, né? Só lembrar lá da saída do Egito, que o povo deu uma deslizada também, logo fez um bezerro e adorou. Então, essa imagem desse bezerro, que marca a vergonha de Israel, vai ser levada nessa investida assíria como uma maneira de mostrar que os deuses assírios venceram os deuses de Israel. Porque o coração deles não estava em Yahvé, mas nessa figura que remontava uma divindade pagã. Então, essa coisa do bezerro ser levado embora é uma vitória dos falsos deuses, né? Sobre os outros falsos deuses, se pensarmos a grosso modo. Mas é dizer que a confiança de Israel em ídolos dá em nada. Então, a vergonha será exposta nessas investidas assírias. O rei de Israel será levado embora, como um cisco que é carregado pela correnteza, queda da monarquia. Então, o rei que deveria ter o papel de direcionar o povo, o rei que tinha esta figura de orientar as pessoas, passa por um problema de moralidade em todo sentido, né? Do culto social, uma moral sexual, uma moral religiosa, ele joga no lixo. Então, ele fica sem condição de reinar. Então, ele é um cisco como é levado pela correnteza. Ou seja, a investida assíria também derruba a monarquia. Eu estou tendo alguns problemas de transmissão aqui, então a minha tela ficou preta. Então, quero saber se vocês estão me vendo, né? Que eu já não me vejo mais aqui. Eu estou falando com vocês olhando para uma tela preta, né? Tem disso, tem disso. Certo? Algum Baal que está invadindo o Facebook aí para atrapalhar o estudo nosso. Então, vamos lá. O rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Então, muito simples, né? A monarquia vai cair, a monarquia vai ruir. Lembrem-se, Deus era para ser o rei de Israel. Aí o que eles fazem lá no livro de Samuel, em 1 Samuel? Queremos um Deus como as outras nações. Eles rejeitam Deus como rei, querem um rei como um rei homem, né? Então, essa rejeição de Deus sempre trouxe problema. A monarquia humana agora vai ruir. E, na verdade, depois desse tempo, nós não tivemos nenhum rei que ascendeu ao trono, que realmente era da dinastia de Davi e etc., né? O último herdeiro de Davi foi Jesus Cristo, que assentou-se, né? Na verdade, sempre esteve assentado no trono eterno, no trono do universo. Mas, enquanto monarquia humana, realmente acaba com a deportação de Jeoaquim para a Babilônia em 580 e alguma coisa. Então, vamos lá. Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinhos. O povo dirá às montanhas, caiam em cima de nós, e os montes caiam em cima de nós. Então, esse desespero que vem sobre eles, né, diante do juízo, faz com que
eles peçam a morte, né? Essa ideia, nos enterrem, né? Nos escondam, é uma metáfora para é melhor a morte do que passar a desolação, mas é eminente, né? É um lamento diante da punição. Caiam em cima de nós, montanhas, caiam em cima de nós, montes, mas não tem para onde fugir. A idolatria que é revelada, né? Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, ou seja, a destruição, a punição eminente da invasão assíria. O Senhor Deus diz: desde o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso, em Gibeá, a guerra alcançará essa gente perversa. Para lembrar o episódio de Gibeá, nós temos que voltar lá para o livro de Juízes, o capítulo 19 e o capítulo 20. O capítulo 19 de Juízes conta a história daquele levita que tem uma concubina da tribo de Judá, eles brigam, ela foge, ele vai atrás dela, fica um tempo na casa dela, né? Esse levita era das regiões montanhosas de Efraim, e ele procura pouso na cidade de Gibeá e ninguém o recebe. Então, um velho, né, um agricultor o recebe na sua casa, e os homens imorais de Gibeá, que era uma cidade importante, se eu não me engano, a maior cidade da tribo de Benjamim, da região dela, na região de Canaã, né, quando eles entram na terra de Canaã, e o povo imoral daquela cidade chega até a porta da casa desse velho e fala: traga para fora esse seu convidado que nós queremos estuprá-lo. E então, diante dessa afronta, o homem diz: não, não façam isso, eu tenho aqui uma filha minha que é virgem, e ele tem a concubina dele, essa esposa, né, entre aspas, a mulher era propriedade do marido, etc. Era uma relação de casamento muito diferente do que nós temos hoje. Mas não façam nada com o meu convidado. E no fim das contas, a concubina é tomada, né, posta para fora, aqueles homens da cidade a estupram a noite toda e ela acaba morrendo. Esse homem volta para a casa dele, esse levita, ele corta a mulher dele em 12 pedaços, né, o cadáver, e envia cada pedaço para uma tribo de Israel e fala o que aconteceu. Então, no capítulo 20 de Juízes, nós temos aquela guerra terrível, né, onde as outras tribos guerreiam contra Benjamim, morre muita gente, né, das tribos unificadas, mas também, no final, eles acabam vencendo a tribo de Benjamim, e Benjamim quase que é dizimada. Eles entram em Gibeá e destroem a cidade. Ou seja, o próprio Israel, né, as tribos unificadas, que se chamavam tribos de Israel, nessa batalha contra Benjamim, lá em Juízes 20, agora é comparada a Gibeá. Israel não tem parado de pecar. Ou seja, aquela imoralidade, aquele crime terrível que aconteceu, né, relatado lá em Juízes, capítulo 19 e capítulo 20, agora a culpa é posta sobre Israel, como se Israel tivesse cometendo a mesma imoralidade que aqueles homens de Gibeá tinham cometido, né? Então ele traz, o profeta, uma marca triste, uma memória terrível, né, desta época, do que estava acontecendo, lembrando-os desse castigo terrível, né, e desse crime horrendo, imoral e etc. Então, aquilo que, esse episódio horrível, agora ele coloca a culpa em todo Israel, dizendo, assim como aconteceu em Gibeá, que é a mesma coisa que vocês estão fazendo, essa coisa imoral e terrível. Eu os atacarei e castigarei, nações se ajuntarão contra eles quando eu os castigar por causa dos seus muitos pecados. Então, invasões estrangeiras, o que era muito comum nessa época. Israel era como uma bezerra mansa que gosta de tirar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço para que ele puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalharem na lavoura. Ou seja, vão servir como escravos em outra nação. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Seja a mensagem do Senhor por meio dos profetas para o arrependimento e mudança de comportamento do povo. Mas nós já vimos em Oséias que Gomer é adúltera, é prostituta e é incorrigível. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês enfiaram nos seus carros de guerra e vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados. Ou seja, o coração distante do Senhor. E o povo tem um arrependimento insincero e a punição
é iminente, não tem como evitar. E por isso a guerra chegará até vocês e as suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu quando o rei Salmã fez guerra contra Bet-Arbel. Ele arrasou a cidade e despedaçou as mulheres e os seus filhos. O rei Salmã, aqui, é o rei Salmaneser, né? O rei Salmaneser da Síria, né? Salmaneser II ou Salmaneser IV, é complicado a gente dizer qual que era, mas era o rei Salmaneser, e aqui usa-se o termo Salmã para ele. E esta guerra que ele faz contra a Bet-Arbel é uma região que ficava no Vale de Jezreel, que era caminho para invadir a Samaria, invadir Israel. Então, esta região que fica no Vale de Jezreel, quando nós lemos lá no capítulo 1, né, que Deus quebrou o arco de Israel no Vale de Jezreel. Então, muito provavelmente, esse texto aqui está fazendo menção a uma invasão que houve de fato. Quando o rei Salmaneser, até antes de 722, 730, 740, sei lá, por aí, o rei Salmaneser invade o povo lá de Israel e faz do rei Oséias, que não é Oséias o profeta, mas o rei Oséias, seu vassalo, e faz com que ele pague um tributo, né? E o Salmaneser faz um cerco de quase 3 anos em volta de Samaria. Depois o Salmaneser acaba sendo traído e o Sargão assume o trono da Síria e tira o cerco lá de Israel, tá? Mas essa é a menção histórica. Agora, essa parte triste aqui, despedaçou as mulheres e seus filhos, então essa imagem atroz de guerra era justamente para causar medo. Era muito comum os soldados pegarem os filhos, matarem eles na frente das mães, geralmente jogando sobre pedras, jogando de montanhas, ou mesmo matando a espada e depois matando as próprias mães. Então, era uma imagem realmente para mostrar a crueldade na guerra e trazer temor das nações sobre aquele povo, né? Um símbolo de violência, mas justamente para gerar medo nas outras nações diante da Síria. O versículo 15 é isso que acontecerá com o povo de Israel por causa da sua grande maldade. E quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. Ou seja, a invasão definitiva da Síria, a deportação e depois a queda e ruína da monarquia. E aí a gente não ouve mais falar sobre Israel explicitamente na Escritura após a queda diante da Samaria, a queda de Samaria diante da Assíria. É interessante que o termo Bet-Arbel, lá do versículo 14, quer dizer casa da emboscada, né? E realmente essa guerra aconteceu, né? E trouxe bastante prejuízo. Então, com isso, nós concluímos o capítulo 10 de Oséias. Eu queria fazer uma aplicação bem prática. Talvez você se pergunte, por que o povo fica desviando o coração do verdadeiro culto a Deus e adorando falsos deuses? Olha, nós temos uma propensão natural a gostar muito mais daquilo que nos agrada do que o que agrada a Deus. Então, os cultos de fertilidade, como eu já disse, eles eram muito bons, no sentido pecaminoso. Era muito vinho, bebedeira à vontade. Não havia nenhum julgamento moral. Pelo contrário, era muito bonito ficar bêbado nos cultos de fertilidade. Então, olha, era um pretexto para a embriaguez, para o abuso excessivo do álcool. Era também uma libertinagem, né? uma questão de uma sexualidade desenfreada. Então, mulher com mulher, homem com homem que não tinha ninguém, tinham as prostitutas rituais. Ou seja, ninguém era de ninguém, todo mundo era de todo mundo, né? Depois esse costume, né, dessa sexualidade exacerbada vem nos cultos do deus Dionísio e o deus Baco, né, os deuses do vinho greco-romanos. Então, veja, o vinho, a bebedeira, atrelado também a essa questão da sexualidade, né, vale qualquer coisa. É óbvio que o coração humano, que é pecaminoso, teria uma tendência natural a preferir. Então, quando Deus bate tão forte no povo, você pode dizer assim, poxa, mas era muito simples, por que eles não ouviram a palavra do Senhor? Por que eles ficaram lá adorando os falsos deuses? Ou, bem feito, porque... Veja, nos dias de hoje, a coisa não é muito diferente.
As pessoas preferem as igrejas cristãs que pregam o evangelho de forma simples e clara, a Bíblia pela Bíblia, que tenha como única regra de fé e prática, que não faz nenhuma promessa mirabolante, e pelo contrário, fala que o cristianismo nos traz aflições, mas alegrias eternas, que aprendemos a partilhar o pouco que temos. Em contraste ao que dizem as igrejas neopentecostais da televisão, que você vai ficar rico, que você vai ser curado de qualquer doença, que atribui toda a desgraça da sua vida a uma entidade satânica que facilmente é derrotada, que chega ao absurdo de falar que o vício em drogas, que o indivíduo que tem quimiodependência é porque ele está possesso por um demônio que chama espírito do vício. Chega a esse ridículo, a esse extremo, a um absurdo. Eu me questiono, onde está o Ministério Público que não denuncia? Isso é xamanismo, é charlatanismo, é crime no código, no ordenamento jurídico brasileiro, é crime tal prática. E a gente vê isso na TV e o Ministério Público é de bração cruzado. Por quê? A igreja da TV financiou muita gente aí que está no poder político hoje. Mas por que aquelas igrejas estão lotadas? Porque é o que o povo quer, ficar rico, falar que tudo que aconteceu na vida não é culpa delas, é culpa do demônio, e que as doenças também todas vão ser curadas, e etc, etc. Mas principalmente essa questão financeira, né? Veja, por que o povo não segue a Bíblia? Porque o coração humano não mudou muito desde a época de Oséias até hoje. Então, parece para a gente uma coisa muito fácil, né, de se libertar. Poxa, mas por que esse povo ficava lá adorando esses deuses de fertilidade e os profetas falando? Olha, hoje não mudou absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. Veja que as igrejas que pregam o evangelho com fidelidade, com simplicidade, que pregam a palavra de Deus como é, tem pequeno número de membros, são igrejas pequenas. Agora, as que dizem que você fica rico e que todos os problemas são resolvidos, falta espaço nas aglomerações. Não era diferente. O culto a Yahvé nessa época quase não era frequentado. Pouquíssimas pessoas. Mas o culto a Baal, aí não tinha nem vaga para estacionar o carro no estacionamento. Então, para você situar historicamente, não é simples assim para o povo. Nós temos uma propensão, assim como esse povo antigo, a seguir deuses que nos agradam, deuses que nós conseguimos manipular para fazer as coisas que nós queremos. Então, o ritual não fala lá que se você queimar dinheiro na fogueira santa, você não fica rico. Se você for lá em 3, 4 encontros, você fica milionário. Que se a tua empresa está falida, você faz um voto de fé, ou é a aliança, o lenço, a pomada, ou não sei o quê, e tudo resolve na sua vida, e tudo fica bom e maravilhoso, né? Que, vou orar, vou botar a mão, vou derramar óleo, etc. E tudo vai ficar bom, tudo vai resolver, e tudo vai acabar. É uma maneira mágica de querer manipular a divindade a meu favor. Paganismo, culto de fertilidade. Exatamente o que aconteceu nos cultos a Baal. Olha, e nessa época havia esse apelo sexual e pela embriaguez, né? Hoje não existe mais, mas o apelo financeiro beira a mesma coisa. Então é só para a gente parar e pensar um pouquinho. Era difícil para eles, como é difícil para o povo hoje. O nosso coração tem uma inclinação para tentar dominar Deus e não ser dominado por Ele. Nós somos tentados a querer manipular a divindade a nosso favor, quando na verdade nós somos míseras criaturas. Somos um grãozinho de pó debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós que temos que nos ajoelhar, nós que somos pó, nos derramar diante da soberania e do poder dele. Esse negócio de eu determino, essa coisa de eu tomo posse, essa coisa de vai dar tudo certo, o sangue de Jesus tem poder, essas palavrinhas mágicas aí, é paganismo. Nós cristãos colocamos a boca no pó e clamamos a misericórdia do nosso Deus e dizemos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então veja, por que era difícil para o povo no passado? Porque da mesma maneira que é difícil para a gente hoje. Então vamos lá, os pedidos de oração, e amanhã nós voltamos com o capítulo 11 de Oséias. O capítulo 11 é mais tranquilo, né? Por enquanto é só pancada do profeta, né? O 11 alivia um pouquinho. Então vamos lá. A Aline, minha esposa, pede oração pela nossa nação, pelos que estão desempregados ou sem trabalhar, pede proteção à sua família e a todos da IPB de Blumenau. A Meilene, nossa amiga, pede por sua família e pelos profissionais da assistência social. Então vamos orar.
Senhor, nós intercedemos pela nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor dê sabedoria aos governantes. Pai, que haja harmonia entre os poderes da nossa nação, legislativo, executivo e judiciário. Dê prudência a todos, ó Pai, dê temor do Senhor e dê clareza nas ações e atitudes que estão tomando. Dê sabedoria ao nosso presidente da República, ó Deus. Toca o coração dele de fato. Um homem que fala tanto em Ti, que usou o Teu nome na campanha, ó Deus. Mas dê sabedoria para ele de verdade, ó Pai. De fato, que ele entenda a responsabilidade que o Senhor colocou na mão dele. Se o Senhor permitiu que ele fosse presidente, é para um objetivo. Então, ó Pai, cumpra esse objetivo. E, acima de tudo, que ele tenha sabedoria e amor em sua palavra e no seu discurso. Nesse momento tão frágil da nossa nação, na saúde e na economia, precisamos de um líder forte. Então, ó Santo Espírito, nós intercedemos em favor do presidente da República, porque não vai ser nenhum assessor, não vai ser nenhum ministro. Só o Senhor pode dar a sabedoria que ele precisa para governar. Assim como foi com os reis de Israel, faça com ele, ó Pai, segundo a tua vontade. Bem como a todos os outros do legislativo e também do judiciário. Que a tua sabedoria os preencha nesse momento difícil que a nossa nação enfrenta. Pai, abençoe todos que já estão perdendo seu emprego, seu trabalho, que tiveram perda de renda. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e supra as necessidades de todos. Abençoe também, ó Deus, todos os nossos irmãos da igreja de Blumenau e todos os outros que nos assistem de todas as igrejas, cidades, enfim, que a tua bênção esteja sobre todos. Cuida, Pai, da Meilene, de toda a sua família, abençoe-os, guarde-os, proteja-os, derrama da tua bênção e do teu amor, ó Pai. Deus, toque o coração de todos lá na casa da Meilene, de sua família, e que, de fato, eles compreendam o grande amor do Senhor Jesus. E clamamos, ó Pai, por todos os profissionais da assistência social que não pararam, estão à frente também nesse tempo difícil, dê sabedoria do alto, para que eles lidem com as situações complicadas que estamos vivendo e viveremos nos próximos meses. Abençoe todos os profissionais de CRAS, de CAPS, de CREAS, Deus, que o teu grande amor esteja sobre todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Mandar os abraços. Vou mandar um abraço para Lígia Soares, para a Rosilda, para o Dirceu e para a Rosa, para o Diego Parizotti, para a Fabiana Nara, para a Tia Fia e para o Chico, para a Elivânia, para a Antônia, para a Rosane Bloch, Ademir Pinesso, Flávio e Fernanda, Letícia e Ricardo, Osni e Valéria, para o Cafu, para o Alex Assis, lá de Lambari, né? Ó, bacana, o Cafu também, lá de Minas, né? De Caxambu, para a Marília e para a Denise, para o Robson, meu irmão, lá de Mogi Guaçu, que nos assiste, para a Giovana Cabral, para o nosso irmão de Jaime, para o nosso presbítero Paulo e para a nossa irmã Lena. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, até amanhã.